Após a Capitã Miriam ver suas companheiras desacordadas, ela dizia: Ellen, Deneve, Claire. Então, o que você acha? A guerreira do olhar prateado olhava para a criatura, e logo em seguida esse monstro falava: Muito ruim, não acha? Eu acho que você é uma boa guerreira, é inteligente e tem bons instintos. Para guerreiros, não basta apenas força. Eles não viverão muito se não forem espertos. E mesmo assim, se forem muito espertos, não viverão muito também. Miriam perguntava para o despertado o que ele era, e a fera respondia a pergunta que lhe foi proferida. Como você disse, os restos do que um dia foi um guerreiro masculino. Nem mais, nem menos. Para me manter vivo, me livrei de todos que foram enviados para me matar. Isso é tudo. Enquanto o despertado falava, Miriam saía de perto dessa criatura e carregava Deneve em seus braços. Ela colocava sua companheira deitada em uma rocha, a uma certa distância longe da criatura. A capitã do esquadrão de guerreiras observa o ferimento de Deneve e posteriormente pensava. O estômago dela já começou a se regenerar, mas o dano foi grande. As chances de sobrevivência dela são de 50%. O despertado ficava irritado com a atitude de Miriam, e nesse momento ele falava: Isso não é hora de se preocupar com seus amigos. Você estaria melhor caso se preocupasse consigo mesma. A criatura nessa hora atacava Miriam, e os dedos da fera perfuravam o corpo dessa guerreira. Entretanto, esse ataque não acertou a Capitã Miriam. O despertado viu que sua inimiga tinha se afastado dele. Essa guerreira do olhar prateado foi até onde estava a Claire. Ela percebeu que Claire ainda estava respirando, só que a criatura não dava tempo para sua inimiga. Ele avançava na Miriam dizendo: Agora está acabado, hora é de morrer. A capitã do esquadrão teve sua cabeça perfurada mais uma vez, só que assim como anteriormente, ela não recebeu danos desse ataque. Essa guerreira carregava suas duas companheiras, Claire e Ellen, em seus braços, e colocava ambas no mesmo local que estava a Deneve. A fera viu que Miriam se afastou dele de novo. Depois de ter colocado suas três companheiras uma do lado da outra, ela começava a analisar o estado da Ellen em seus pensamentos. A ferida em suas costas é profunda. Ela também tem apenas 50% de chances. De qualquer maneira, elas não estão em condições de lutar. Após o despertado ver Miriam se locomovendo pelo terreno em que ambos batalhavam, ele dava uma risada e dizia: Agora eu entendo. Por um curto espaço de tempo, você pode se mover numa velocidade assombrosa. Naquele instante, você é mais rápida do que qualquer outra guerreira. Mesmo entre suas companheiras, não há ninguém que possa equiparar-se a você em termos de velocidade. Você deve ser um único dígito e se move como um fantasma. Deve ser você aquela a quem chamam de Fantasma Miriam. Muito apropriado. Miriam encarava a criatura. O despertado prosseguia dizendo: Mas eu percebi uma fraqueza. Você não pode manter a velocidade por muito tempo. Será que existe alguma razão? Ou você apenas está sendo cautelosa? A capitã do esquadrão, nessa hora, começava a utilizar 10% da sua liberação de energia Yoki. E o despertado dizia: Vamos ver se sua técnica me subjugará. A guerreira do olhar prateado avançava na direção da criatura. Correndo para as presas da morte? Miriam nesse momento se moveu a uma velocidade tão agressiva que ela criou imagens residuais de si mesma. A fera sentiu uma presença do lado dele e se protegia do ataque dessa guerreira com um dos seus braços. No mesmo instante, o despertado atacava a Miriam com os dedos da sua mão oposta. Só que o que essa criatura acabou acertando foi uma das imagens residuais dela. Miriam aparece atrás do despertado e desfere um ataque no braço dele, fazendo com que esse monstro sangrasse. Miriam se move rapidamente mais uma vez. A criatura a insultava, e a guerreira do olhar prateado acertava mais um ataque nele com sua Claymore. À medida em que o despertado e ela se enfrentavam, Ellen conversava com sua companheira Claire. Ela é incrível. Droga. Se ela pode fazer isso, por que ela não fez antes? Nós não estaríamos nessa... É provavelmente um último recurso. Ela deve ter optado por não usá-lo. Ellen ficava com dúvida e Claire continuava. Para ela é exaustivo usar grande quantidade de poder Yoki. Isso desgastará sua mente e corpo. Conforme o combate entre a guerreira e o monstro prosseguia, Claire continuava com sua explicação. Eu aposto que Miriam pode fazer isso apenas algumas vezes. Talvez 10. Não, 20 vezes no máximo. Mas agora, ela já fez mais de 30 vezes. Ela está realmente se excedendo. Depois de ter escutado o que sua companheira tinha dito, Ellen perguntava: Hã? Como você sabe disso tudo? Você é de mais baixo nível dentre nós. Nesse momento, Claire e Ellen escutavam um barulho de algo batendo com muita força no solo, e era mostrado que o despertado tinha conseguido capturar Miriam. Agora peguei você. As guerreiras que estavam conversando ficavam preocupadas com sua capitã, e a criatura falava: Você realmente deu o melhor de si, mas eu sabia que não iria durar. Tive apenas de esperar que você chegasse ao seu limite. O despertado colocava sua língua perto da sua inimiga e dizia: Então,
Agora, como eu devo torturá-lo até que morra? Nesse momento, essa criatura perfurava o estômago da Miriam com sua língua, e a guerreira Claymore gritava de dor. Ela envia que a sua capitã estava em perigo. Quando ela foi se levantar para tentar ajudá-la, essa guerreira caía no chão, e o ferimento na costa dela sangrava. Posteriormente, ela falava: "Droga, não posso me mover." Após ela não conseguir se levantar, o corpo dela começava a tremer de medo. À medida em que lágrimas desciam do rosto dela, essa guerreira dizia: "Não há mais esperança. Esse é o fim. Não há nada que eu possa fazer." Como ele disse, isso é o verdadeiro desespero. Depois de ter escutado o que Ellen tinha falado, Claire pega na empunhadura da Claymore dela. Em seguida ela dizia: "Desespero? Apenas isso, depois de tudo?" Eu conheci um grandioso oponente e senti o verdadeiro desespero. Enquanto estava no chão, a Capitã Miriam viu que Claire estava de pé, e Ellen perguntava: "Mas e seus ferimentos?" Claire começava a andar calmamente, até o local em que estava o seu inimigo. "Espere, você está pior do que o resto de nós. Como ainda pode se levantar?" Ora, olhe para você. A mais fraca de todas, apenas com o resto de poder Yoki. O despertado almeja atacar a Claire enquanto ela ia em sua direção. Todavia, o ataque dele não acertava essa guerreira. A criatura não entendia o motivo disso ter acontecido. Em seguida, ele resolve atacar sua inimiga com seus outros dedos, mas por algum motivo, nenhum desses ataques demonstrou ser capaz de acertar. A guerreira caminhava calmamente em sua direção. Frustrado com o que estava acontecendo, esse monstro dizia: "O quê? Por que eu continuo errando?" Ellen e Miriam viam que Claire não estava sendo acertada pelos ataques do despertado. Mas diferente da Ellen, a capitã do esquadrão descobriu o que sua companheira estava fazendo. E então ela pensava: "Eu não acredito. Ela está..." Por mais que o ser despertado tentasse atacar a guerreira Claire, ele não conseguia concluir seu objetivo. "O quê? Por que eu continuo errando?" Mas o que está acontecendo? Enquanto caminhava até onde estava seu inimigo, Claire divagava: "Continuar calma. Conter cada parte do meu poder Yoki e sentir qual energia sobra. Sentir a força e fazer fluir o resto do poder Yoki. Ignorar o que meus olhos veem. Devo alcançar o fluxo do meu poder Yoki. E a partir do tamanho do fluxo, encontrar uma forma de atacar." E então, a criatura continuava atacando Claire, porém seu esforço era em vão. Ellen, que presenciava o que estava acontecendo, nessa hora essa guerreira Claymore pensava: ela está se esquivando dele. Enquanto ele ataca, ele está se esquivando. Após Miriam ter visto Claire se esquivando dos ataques desse monstro, essa espadachim pensava: então é isso que eu senti de estranho quando lutei com ela. Consegui entender agora. Ela não estava olhando para mim, mas sim para meu fluxo de poder Yoki. Mesmo quando ambas estávamos suprimindo o poder, ela estava tentando ler o fluxo. A criatura tentava desesperadamente acertar sua inimiga, e Miriam prosseguia: isso significa que quanto maior o poder de seu oponente, mais fácil é encontrar o fluxo. É a maneira perfeita de lutar contra uma criatura despertada, que libera grandes quantidades de energia. Será que... Conforme a guerreira do olhar prateado se esquivava dos diversos ataques de seu oponente, Claire eventualmente acabou ficando próximo dele. Miriam se perguntava se a sua companheira praticou esses movimentos apenas com o propósito de lutar contra uma criatura despertada. E então, a guerreira mais fraca avançava nesse monstro e cortava um braço dessa criatura. Ela se virava na direção do despertado e fazia outra investida. Claire cortava os dedos desse monstro enquanto avançava. Essa fera usa sua língua nessa espadachim. Ele tenta capturá-la enquanto ela estava no ar, só que a guerreira do olhar prateado conseguiu cortar a língua desse monstro antes que isso acontecesse. Claire pisava na língua dele e pegava um impulso. Essa guerreira saltava na direção do ser despertado e pousava em pé em cima do seu inimigo. Com o corte horizontal da sua Claymore, Claire cortava 4 braços desse monstro com um único ataque. Ela fincava a espada dela na garganta do seu inimigo, tentando dar um fim nessa batalha. Só que Claire não conseguiu eliminá-lo. O despertado dava um tapa nessa guerreira, tirando-a de cima dele. A espadachim era arremessada com esse tapa, e antes que ela pudesse se levantar, essa guerreira recebeu um chute no estômago, fazendo com que ela fosse jogada para longe. Depois de ter feito isso, o ser despertado dizia: "Qual o seu problema? Não consigo dizer se você é forte ou fraca." "Você é boa em ler o poder Yoki, mas quando muda para a ofensiva perde sua força. Você tem que mudar em um instante, ou melhor ainda, ler o poder Yoki dele enquanto libera o seu. De outra maneira, é inútil fazer isso. Resumindo, você precisa treinar mais. Eu sei disso. Eu já sei disso." As duas guerreiras que ainda estavam em condições de lutar flanqueavam o despertado, e a fera falava: "E espere, por favor. Tem algumas coisas para lhe contar. Veja bem." Claire alertava seu capitã para ela tomar cuidado, porque um ataque dessa criatura estava vindo pelo solo.
Miriam dizia que mesmo no estado em que ela se encontrava, essa guerreira ainda era uma das guerreiras mais fortes. Assim como Claire havia alertado, um ataque desse monstro vinha por baixo. Contudo, elas conseguiam desviar facilmente desse ataque. A criatura ficava inconformada por suas duas inimigas terem desviado do seu golpe. Miriam nesse momento falava: "Tem muitas coisas que eu queria perguntar, mas já que você não vai nos dizer, vamos, e não morra. O mesmo para você." Esse ser despertado atacava Miriam e Claire com seus dedos. Tanto a fantasma Miriam quanto a guerreira mais fraca da organização desviavam do ataque desse monstro e chegavam bem próximas do seu inimigo. Como eu posso perder para essas duas? As duas guerreiras desferiam vários ataques em instantes no seu inimigo. Não pode ser. Não para essas duas. Não eu. Droga. Após proferir suas últimas palavras, o corpo do ser despertado finalmente cedia, e a fera era fatiada em vários pedaços. Você conseguiu. Depois delas terem derrotado esse inimigo desafiador, Claire caía de joelhos no chão por conta do cansaço, e Miriam falava: "Estou péssima." Como ela está? Não muito bem. Ela usou todo o poder Yoki para regenerar o braço, por isso o estômago não está se recuperando. Agora tudo depende de sua própria força. Então, por que você não está tão ferida quanto a gente? Você foi mais atingida que a gente. Os órgãos vitais dela estão intactos. Daqui a algum tempo, os ferimentos dela devem se curar. E agora tem algo que eu preciso perguntar a vocês duas. Como é de extrema importância para todas nós, então preciso que vocês respondam o mais honestamente possível. Já houve alguma vez que vocês quase despertaram? A guerreira Claire respondia a pergunta de Miriam primeiro. Sim, há algum tempo atrás, quando lutei na Catedral de Rabona. Eu estava sem forças e cometi o erro de levar meu poder Yoki até o limite. Eu senti uma overdose de sofrimento e êxtase. De alguma forma, eu fui capaz de me segurar. Ellen ficava com vergonha por um breve momento, e então ela falava: "O mesmo comigo. Perdi a consciência e o controle. O impulso de despertar era muito forte, assim como é para os machos. Mas eu consegui suprimir isso. Isso aconteceu com Deneve também. Ela me contou sobre isso. Foi quando ela estava tentando descobrir seus limites." "Quando foi isso?" "Na mesma época que aconteceu comigo." "Então me contem. Alguma de vocês causou problemas para algum cliente? Ou para alguém comum?" "Eu já. Algumas vezes. Pelo código, nunca tirei uma vida, mas já cheguei bem perto. Para Deneve, nunca houve outras pessoas. Ela é mais do tipo que causa problemas contra sua própria espécie." "Entendo. E isso nos deixa uma guerreira de nível baixo que desobedece ordens e foge de tempos em tempos. As guerreiras aqui reunidas são causadoras de problemas que chegaram perto de despertar." "Hã? Não entendo. Você está dizendo que existe algo por trás desse trabalho?" "É apenas um palpite, mas é uma teoria interessante. Somente as causadoras de problemas foram mandadas para lutar com uma criatura despertada, contra a qual não éramos páreo." Claire nessa hora fazia uma pergunta para a sua capitã: "Como você se encaixa? Você não parece uma criatura despertada, ou mesmo uma causadora de problemas." E Miriam respondia: "Eu já estive perto de despertar também. Na minha terceira caçada contra uma criatura despertada, percebi que estava caçando uma velha amiga. Arranquei seus braços e pernas, e quando eu estava prestes a fincar a espada em sua garganta, percebi quem era ela. Até aquele momento, ela não havia dito uma palavra, dito meu nome, ou voltando à sua forma original, e me mostrando seu rosto. Desde aquele dia, eu jurei me vingar daqueles que me fizeram ser o que sou." A cena nessa hora era cortada para o dia em que Miriam quase se transformou em um monstro. Após ela e outras guerreiras terem derrotado um ser despertado, a criatura acabou revelando ser uma antiga companheira que era bem próxima de Miriam. Depois de ter visto essa cena, essa guerreira falava: "Por quê? Por que você não disse meu nome? Por que não me mostrou que era você? Por quê? Por quê?" Enquanto lágrimas desciam do rosto de Miriam, uma outra guerreira conversava com ela. Ela já não mais possuía consciência. Não fique pensando tanto nisso. Apesar de tudo, era um Ioma. Após ela ter escutado o que essa guerreira estava falando da sua antiga companheira, a energia Yoki de Miriam começava a se elevar a um nível anormal. Duas outras espadachins que estavam junto com ela nessa missão ficavam chocadas com o que estava acontecendo com sua companheira. E então Miriam eventualmente perdeu o controle de seu poder. Entretanto, uma outra guerreira que também estava presente nessa missão não demonstrava medo diante do que estava acontecendo. Muito pelo contrário, era como se ela estivesse esperando por isso. Interessante. É a fantasma Miriam. Ouvi dizer que ela luta melhor em grupo, até mesmo que a número 1. Se ela despertar, adorarei lutar com ela. Miriam tentava reverter a transformação, e no fim, de algum jeito, ela conseguiu voltar, impedindo que a transformação se concretizasse.
A cena voltava para o presente, e depois de ter escutado a história de Miria, Ellen perguntava: "Então, você não despertou?" "Ah, parece que não. Eu sabia que havia perdido o controle sobre meu poder Yoki, mas tentei tudo o que pude para contê-lo. Acho que também odiei saber que ela foi aquela que me empurrou até esse ponto." "Ela?" "Como eu dizia, depois disso, eu comecei minha vingança contra a organização. Não irei perdoá-los pelo que fizeram com meu corpo e por nos tratar como dispensáveis. Eu fiz o melhor para parecer fiel ao trabalho, mas em segredo estava investigando a organização. Estava procurando por uma fraqueza. E foi assim que eu descobri qual é o grande segredo da organização." "Hã? O que você quer dizer com grande segredo?" "Algumas coisas são melhores se não forem ditas. Se eu te dissesse, não haveria mais volta." Quanta pretensão. A guerreira Claire nesse momento fazia outra pergunta para sua capitã. "Então você descobriu algo que a organização quer esconder, e agora eles querem dar um jeito em você?" Emilia respondia: "Como eu já disse, é apenas especulação, mas todas nós temos algo em comum. Eu tenho mais uma coisa para lhe perguntar. Alguma coisa mudou em nós desde que ficamos tão perto de despertar?" Miria e Ellen olhavam para Claire, e a capitã do esquadrão respondia a pergunta da sua companheira. "Cada uma de vocês deve ter sentido algo antes de despertar, e depois disso. A qualidade do nosso poder Yoki ficou claramente diferente. Não está tão limitado quanto antes. E agora, para sempre, vocês sentirão uma fome terrível." As duas guerreiras ficaram chocadas com o que sua capitã tinha dito, e então Miria continuava: "Nós 4 já despertamos." À medida em que Miria conversava com suas companheiras, um membro da organização e uma outra guerreira espionavam elas a uma longa distância, e esse membro da organização conversava com a espadachim. "Então, o que você sente?" E a guerreira respondia: "Uma possuía um forte poder Yoki. Uma é mediana, uma é fraca, e a última eu não sei dizer, ela pode estar morta. E mesmo se estiver viva é muito fraca. Não sinto nenhum ser despertado. Se eu chegar mais perto, acho que poderia ter mais certeza. Um passo à frente elas vão notar sua presença. Você é a única que pode sentir o poder Yoki dessa distância. Por isso nós a chamamos aqui. Mas sobre o que é isso? O que poderia ser tão importante sobre o destino de algumas guerreiras caçando um ser despertado? Pense nisso como a preocupação de um pai com um filho. Não se irrite com isso." De repente, esse espadachim sentiu alguma coisa. O membro da organização perguntava o que era, e então ela explicava: "Poder Yoki." Surpresa e inquietação. A mais forte disse algo que deixou as outras duas inquietas, especialmente a mediana. Ela está discutindo e gesticulando com as mãos e com o corpo. Ela parece do tipo passional. A mais fraca está ouvindo calmamente. Espere, ela está problemática por dentro, mas ela não está demonstrando seus sentimentos. Porém, a mais fraca está muito inquieta. Algo trágico aconteceu em seu passado, algo que ela trancou dentro do seu coração. Após ter escutado o que essa guerreira estava dizendo, o membro da organização pensava: "Ela é boa, sentindo tudo isso daqui." E a guerreira prosseguia. A última recobrou a consciência. "Ótimo, as 4 irão voltar vivas." "Entendo. Nesse caso, memorize a hora delas." "Por quê?" "Algum dia você talvez terá de lutar com elas." A cena nessa hora é cortada para as guerreiras que lutaram contra o despertado. Depois de ter escutado o que Miria tinha dito, Ellen dizia: "Você não está falando sério. Não me coloque ao lado daqueles monstros. Não somos assim. Eu não tenho vontade alguma de comer órgãos humanos." Miria nessa hora falava: "Deixe-me explicar. Não é como se estivéssemos despertado totalmente. Porém, estamos semi-despertadas. Quando estávamos a um passo de despertar total, por alguma razão nós paramos. Ou então, talvez, nós iremos despertar gradualmente." "Não. Espere. Expansão de membros e regeneração massiva é possível quando se ultrapassa o limite dos poderes Yoki. Você os usou sem dificuldade durante uma luta, depois que chegou perto de despertar, não é? Depois que você cruzou o limite, voltar ao normal deve ser impossível." Claire e Ellen ficavam surpresas com o que sua companheira tinha dito. A guerreira de neve, que estava inconsciente, acabou acordando e escutou o que Miria estava dizendo. Logo em seguida, essa espadachim perguntava: "Então, o que irá acontecer conosco? Nós iremos apenas sentar para nos ver despertar?" Ellen via que Deneve tinha acordado, e a capitã desse grupo dizia: "Perdoe-me, isso é tudo o que eu sei. Nós podemos ter evitado despertar totalmente, ou então despertar lentamente. De qualquer maneira, nós não sabemos onde e quando poderemos despertar. Tudo o que sabemos é que a situação é ruim." "Certo. Eu serei a cobaia. Observem atentamente."
Observar o quê? Isso. Deneve começava a liberar muito sua energia Yoki. As guerreiras que estavam próximas dela não acreditavam no que ela estava fazendo. Miria falava para Deneve parar. E quando essa guerreira iria explicar o que iria acontecer com sua companheira caso ela continuasse, Deneve mandava seu capitão calar a boca e observar o que ela estava fazendo. E então essa guerreira Claymore dizia: se eu não forçá-lo e tentar me regenerar, irei morrer de qualquer maneira. Vamos ver se eu posso liberar meu poder Yoki todo de uma vez. Se eu conseguir entrar em um estado de semi-despertar, poderei curar esse ferimento instantaneamente. E então, sem ter completamente despertado, eu poderei voltar ao normal. Porém, se eu não conseguir e despertar totalmente, não hesite em me matar. Miria se preocupava com o que Deneve estava dizendo. No entanto, as outras duas guerreiras pegavam suas espadas e iam na direção da Deneve. Ela envia sua companheira no chão e em seguida ela dizia: Deneve, você é uma velha amiga. Não a deixaremos sofrer. Posteriormente, Claire falava: certo, não falharemos com você. Deneve aumentava cada vez mais sua liberação de energia Yoki, ao ponto da guerreira que estava espionando elas a uma certa distância conseguir sentir sua energia normal. O membro da organização percebe que a guerreira que está ao seu lado sentiu alguma coisa. Ele pergunta para ela se aconteceu alguma coisa, e a espadachim dizia: uma das 4 despertou. O quê? Parece que ela ultrapassou seus limites e despertou pela sua própria vontade. Mas por quê? O Homem de Preto analisava essa situação e dizia: talvez por estar ferida e ter errado quanto a seus limites. Uma idiota. A guerreira percebia que esse homem não estava preocupado com o que iria acontecer, e então ela perguntava: isso é tudo? Você disse que elas eram como suas próprias filhas. E esse homem falava: não me lembro de ter feito de um monstro meu filho. A guerreira voltava a observar o que estava acontecendo com as outras guerreiras, e logo em seguida era mostrado Ellen, Miria e Claire, apontando as espadas delas para sua companheira Deneve, que estava deitada no chão. Posteriormente, Deneve dizia: dá um tempo, eu já voltei. A guerreira Ellen ficava feliz por sua amiga não ter se transformado. Claire dava um suspiro e Miria falava: foi por pouco. Ellen perguntava para Deneve se o estômago dela estava bem, e sua companheira dizia que sim. Finalmente a ferida tinha cicatrizado. Depois de ter visto o que tinha acontecido com Deneve, Miria falava com ela: chega dessa demência. Você conseguiu voltar, mas talvez da próxima vez você não tenha tanta sorte. Existe muito sobre o que não sabemos. Se você quiser manter sua consciência humana, é melhor não ser tão descuidada. E Deneve dizia: eu sei, eu posso viver sem correr riscos como esse. Enquanto Claire guardava sua espada, ela percebe que algo ou alguém estava lhe observando, e se virava rapidamente para essa direção. Miria notava que Claire estava agindo diferente, e então ela perguntava: o que foi, Claire? Eu acho que estamos sendo observadas. Miria falava para Claire não se preocupar, até porque ela já tinha verificado a área. Essa espadachim não está sentindo a aura de outras guerreiras do local em que elas estão, até as montanhas. Mesmo se houvesse alguém além delas, não haveria como saberem que elas estão nesse local. No entanto, a espadachim que estava observando elas pensava: então ela conseguiu sentir minha presença dessa distância, mas parece que ela não tem certeza. De qualquer maneira, o que foi isso? Aquela que eu pensei ter despertado se acalmou. É difícil de acreditar. Algo assim é possível? Ei, qual o problema? Aconteceu alguma coisa? Acho que eu estava errado sobre o despertar. Todas as 4 estão normais. Você? Errada? Isso é incomum. Como eu disse, nós estamos muito distantes. É difícil conseguir uma leitura clara dessa distância. Mas eu suponho que sua preocupação paternal também tenha limites. Venha, vamos, Galatea. Galatea nessa hora pensava: ele pode ser um pai, mas continua uma raposa astuta. Essa guerreira voltava a observar as 4 guerreiras, e logo em seguida dizia: nós lutaremos algum dia, talvez. Será que alguma delas sobreviverá o suficiente para me encontrar? Vai ser uma longa e perigosa estrada. A cena nessa hora era cortada para alguns dias depois. Claire estava em um vilarejo enfrentando um pequeno grupo de Yomas. Ela corria na direção deles e divagava. O da direita vai atacar com as garras, mirando na cabeça. O da esquerda virá por baixo e atacará meu estômago. E tem mais um se escondendo nas sombras das construções, esperando para me atacar por cima. As criaturas agiam conforme ela tinha pensado. O Yoma da direita alongava seus dedos e tentava perfurar a cabeça da Claire. Essa guerreira esquivava desse ataque e eliminava as 2 criaturas que vinham em sua direção. Em seguida ela saltava para cima
e mata o último deles, cortando ele horizontalmente. Os habitantes desse local ficaram impressionados com o que essa guerreira tinha feito. Posteriormente, Claire guardava sua Claymore e dizia: "O trabalho está feito. Um estranho homem vestido de preto será enviado para pegar o dinheiro." Depois de terem saído desse local, Hack conversava com sua companheira. "Claire, você tem sido impressionante ultimamente. Você pode matar 3 ou 4 iomas de uma só vez." A guerreira do olhar prateado escutava o que o garoto estava dizendo e começava a pensar: "Assim que a luta começa, posso ler a energia de um simples ioma, e até mesmo de seres despertados. Eu posso derrotá-los, não importa quantos sejam." Claire fechava seu punho e continuava: "Contudo, se eu quiser me manter viva, tenho de ficar mais forte." Nessa hora, um flashback dessa guerreira era mostrado. Nessa memória, Claire e suas companheiras escutavam as ordens de Miriam: "Nos separamos aqui. Voltem para suas regiões e seus postos. Talvez tenham nos mantido mal informadas sobre o trabalho, mas demos conta. Foi tudo o que fizemos. Seria muito arriscado unir forças contra a organização agora. Nós não sabemos, nem desconfiamos de nada. Apenas terminamos nosso trabalho e voltamos para casa. É isso que queremos que eles pensem. Mas não deixem a guarda aberta, mesmo por um instante. Também tenham cuidado com seus passos. De qualquer maneira, sigam ordens e continue com o nível baixo. Tentem manter estampadas suas imagens como as de causadoras de problemas. Eles não estão com pressa de se livrar de nós, então devemos escapar disso por enquanto, exceto por mim." Claire perguntava para Miriam o que ela iria fazer agora, e a capitã do esquadrão respondia: "Eu já passei do ponto do qual não existe volta. Continuarei investigando a organização. Nosso despertar não nos deixa muito tempo, então eu as comunicarei assim que descobrir algo. Não façam nada até que eu diga. Não se preocupem. Seus poderes aumentaram desde que vocês quase despertaram. Vocês são páreo para qualquer uma de dígito único. No indesejado momento em que tiverem que lutar contra uma companheira, vocês não serão subjugadas. Você pode imaginar a força das que estão abaixo de mim por terem me visto. Número 6. Da número 6 até a 9 é praticamente a mesma coisa. Se tiverem de lutar com qualquer uma delas, mano a mano, vocês conseguirão vencê-las. Tem certeza? Você deve estar brincando. O problema é da número 5 para cima. Para dizer a verdade, existe uma enorme diferença de poder, da número 5 a 6. Miriam pegava a Claymore dela e começa a desenhar alguns símbolos em uma rocha. Claire e as outras 2 guerreiras observavam os desenhos da Miriam, e posteriormente a capitã delas dizia: "Estes são os símbolos das 5 mais fortes, lembrem-se delas." Partindo da direita: número 5, Rafaela. Número 4, Ofélia. Número 3, Galatea. Número 2, Beth. Número 1, Alicia. Cada uma delas é um monstro. Se encontrarem uma delas, evitem entrar em batalha. As guerreiras olhavam os símbolos, e Miriam continuava com sua explicação. Tudo o que eu disse até agora é apenas especulação. Não existe evidência concreta de que a organização esteja tentando se livrar de nós. Lembrem-se disso. Vocês não devem ver suas companheiras como inimigas. Porém, ajam cautelosamente, e não abaixem a guarda perto de ninguém. Depois que Miriam terminou sua explicação, as 4 guerreiras cruzavam suas espadas. Em seguida, a capitã delas falava: "Devemos viver para nos encontrar novamente." Conforme o tempo fora passando, após anoitecer, Claire se encontrava com Rubel em uma floresta, e o gestor dessa guerreira conversava com ela. Então, haviam 13 iomas no vilarejo, e você os matou em um instante. Excelente. Não foi nada. É o meu trabalho. Seu trabalho foi elogiado tardiamente. Parece que você parou de correr e resolveu se assentar. Aconteceu algo? Não. Acho que após a recente perseguição, a criatura despertada vinha a perceber os limites de minha habilidade. Apenas um pequeno erro e todas nós morreríamos. Desculpe ficar te acumulando trabalhos, mas acabamos de receber um chamado sobre uma criatura despertada. Ao norte daqui, existe um local chamado Gonal, uma vila perto de um pequeno castelo já em ruínas. Claire prestava atenção no que Rubel estava contando, e o membro da organização continuava a dizer: "O alvo é uma ex-dígito único. O vilarejo foi destruído em apenas meio-dia após sua chegada. Ela é bem mais forte do que o macho que você lutou antes. Se não quiser morrer, melhor lutar com tudo o que tem." Claire saía desse local dizendo: "Não irei morrer. Não irei." Rubel escutava o que essa guerreira tinha dito, e então ele dizia: "Palavras tão corajosas. Boa sorte." Alguns dias depois, Claire e Hack chegaram na Vila Gonal. Vila essa que um ser despertado sozinho foi capaz de destruí-la em apenas meio-dia. O menino viu o local a uma certa distância e conversava com sua companheira. "Ei, eu posso vê-la. Aquela é a cidade? Nós andamos por um longo caminho.
É como se andássemos até o fim do continente. Quando Claire viu esse vilarejo, a guerreira do olhar prateado pensava: droga, eu quis deixar Hack em alguma cidade próxima, mas não havia nenhuma decente por perto. Eu sinto a hora de uma guerreira por aqui, mas não uma criatura despertada. Onde ela está? Após Claire e Hack adentrar nessa vila, o garoto viu que esse local estava em ruínas, e então ele perguntava: nossa, o que está vendo? O que aconteceu com a vila? Depois de ver o estrago que a criatura tinha feito, a espadachim pensava: isso é terrível. Pelo jeito das coisas, tem uma dura batalha pela frente. A aura está logo ali. Vamos, Hack. Tá. O que é isso que estou sentindo? Como algo estranho dentro de mim, cada célula do meu corpo está me alertando. À medida em que Claire e Hack caminhavam, ambos acabaram encontrando uma outra guerreira Claymore, e essa mulher conversava com eles. Oh, olá. Então, qual é a desse garoto? Claire via que essa guerreira estava falando do Hack, e então ela dizia: ele está comigo. Não existia lugar próximo onde eu poderia deixá-lo, então tive que trazê-lo comigo. Demoramos tanto tempo para chegar, que eu pensei que as outras já estivessem aqui, mas acho que não estão aqui ainda. Sobre o que você está falando? Ambas estamos aqui, você e eu. Dessa vez somos apenas nós duas. A guerreira do olhar prateado ficava surpresa com o que sua companheira tinha dito, e então ela perguntava: apenas duas? Duas contra um ser despertado? Apenas isso? E a outra guerreira respondia: sim, isso mesmo. Já que eu estou aqui, não precisamos de outras. Você é apenas suporte. Claire nessa hora pensava: um dígito único? Uma top 5? Sua marca, se eu pudesse vê-la. De repente, a guerreira que estava conversando com a Claire saía do campo de visão dela, e logo em seguida, surgia atrás dela dizendo: você cheira como uma criatura despertada. Quando Claire ia se virar para poder ver sua companheira, ela era imobilizada por essa guerreira. A espadachim que a segurava falava: continue assim, deixe-me saborear sua essência. Eu gosto desse cheiro. O garoto tentava intervir. Ele falava para essa guerreira se afastar da Claire. Porém, Hack levava um chute dessa guerreira e era arremessado. E a espadachim dizia: não se aproxime, garoto, ou irei te matar. Depois de ter levado um chute dessa guerreira, sangue começava a escorrer pelo nariz do Hack. Claire via que o garoto não estava bem, e a guerreira nesse momento conversava com Claire: você não é forte. Será que você poderia estar chateada porque o garoto se machucou? Você deveria ficar quieta. Triste, não é? Ser tão inútil. Essa guerreira enfiava os dedos no corpo da Claire. Ela tentava resistir, mas era inútil. Claire sentiu uma dor por um breve momento, e era mostrado os dedos dessa guerreira encharcados de sangue. Ela começava a lamber o sangue da Claire, e logo em seguida essa mulher dizia: que gosto estranho. Tem certeza que você é uma das minhas companheiras? Se você despertou, eu irei matá-la agora. Hack pegava uma espada e atacava a guerreira que estava segurando sua companheira. Ela se afastava da Claire e o garoto dizia: é a espada que Galk me deu. Toque na Claire de novo, e eu irei te atravessar com ela. A espadachim via que ela tinha sido acertada pela espada do garoto. Enquanto lambia seu próprio sangue, essa mulher dizia: você não acha que é lindo? Esse vermelho rosado que salta quando o corpo é ferido. Será que eu vou pintá-lo com esse amável vermelho? Garotinho. A cena nessa hora era cortada para Miriam, e a guerreira do olhar prateado dizia: eu esqueci de dizer a elas que existe alguém que elas devem evitar mais do que as outras. Ela não dá valor algum para a vida dos humanos, ou para a de suas companheiras. Deseja apenas a batalha, e o que lhe proporciona mais prazer do que tudo é ver sangue correr. Nós devemos evitá-la, mesmo se isso levantar suspeitas. Ela é obcecada em caçar os despertados. Nós devemos evitá-la a todo custo. Seu nome é Ofélia, a guerreira sangrenta, número 4. Claire suava frio vendo Ofélia na sua frente, e a guerreira do olhar prateado perguntava: por que você ficou pálida quando viu minha marca? Você me conhece? Eu não me importo em saber como você ouviu sobre mim. Mas primeiro, Ofélia tentava atacar o Hack com a Claymore dela. A companheira desse menino intervia e bloqueava o ataque dessa guerreira. Esse garoto ficava surpreso com o que estava acontecendo. Ofélia perguntava para Claire se ela concordava que as duas eram rápidas. E no mesmo instante, essa espadachim preparava um ataque e desferia um golpe horizontal na Claire. Contudo, ela conseguia se defender. Posteriormente, Claire fazia algumas perguntas para Ofélia. O que você está fazendo? A regra diz que se você matar um humano, perderá sua vida. Você estava prestes a matar esse garoto. Você quer morrer? E Ofélia respondia: vocês são todas idiotas. Isso só aconteceria se você reportasse a si mesma. É nosso pescoço que está em jogo, mas você se sente obrigada a ser verdadeira. Qual o seu problema?
Bem, mesmo se houvesse testemunhas, a questão seria resolvida assim que eu desse um jeito nelas. Então tudo bem, por que não jogamos um jogo? De repente, com um golpe inesperado, Ofélia cortava as duas pernas da Claire com o único golpe da sua espada, e essa guerreira caía no chão. Claire gritava de dor. Hack ficou enfurecido com o que tinha acontecido e tentou atacar a outra espadachim. Contudo, isso demonstrou ter sido inútil. Ofélia se defendeu desse ataque como se não fosse nada. Em seguida, ela conversava com a guerreira que estava estirada no solo. Ouça, eu irei explicar as regras. Daqui em diante eu lutarei com o garoto. Não para valer, obviamente, eu apenas irei empatar com ele. Porém, a cada minuto, eu irei aumentar minha força e velocidade. Meu palpite é que ele não aguente mais de 10 minutos, não importando quão bem ele lute. Você terá de recolocar suas pernas antes disso e salvá-lo. Demore muito e ele morre. Corra e falhará. Você será inútil para ele. Não parece divertido? Claire escutava as regras que foram impostas a ela, e então Ofélia continuava. Você está pronto? Vamos. Ofélia atacava o menino com sua Claymore, e Hack se defendia. À medida em que ambos batalhavam, enquanto agonizava de dor, Claire se arrastava até onde estava uma das suas pernas. Após pegar sua perna, essa espadachim sentava no chão e começava a utilizar sua energia Yoki para tentar colocar a perna que foi cortada de volta no lugar. Enquanto fazia isso, ela pensava: fique calma, fique calma. Devo conseguir fazer isso liberando meu poder e me concentrando em regenerar. Apenas relaxe e fique calma. Ofélia olhava para outra guerreira e via que Claire começou a usar sua energia Yoki. Contudo, essa espadachim não estava prestando atenção no Hack e acabou sendo surpreendida com um dos ataques desse garoto. Depois de ter visto do que esse menino era capaz, Ofélia dizia: Ora, você é melhor do que eu pensava. Estou quase impressionada. É um pouco cedo, mas vamos fazer um entalhe. A guerreira que estava lutando com o garoto fazia mais força com sua Claymore e atingia ele com um golpe. Sangue escorria do corpo desse menino. Claire ficava preocupada com o Hack, e logo depois disso, a guerreira Ofélia falava: segure bem sua espada. É uma espada de 2 gumes, então um gume está apontando para você também. Claire via que o Hack estava tendo dificuldades e tentava realocar sua perna de volta. Ofélia via isso e dizia: oh, não está funcionando, não é? De repente, a perna que a Claire estava tentando colocar de volta no seu corpo caía no chão. Após ver o que tinha acontecido com a Claire, Ofélia falava: como eu já disse, corre não irá fixar. Ela nem mesmo se conectou. Quanto maior o tempo que o membro for cortado, mais difícil é de se recolocar. Você não tem muitas chances. Assim que seu tempo acabar e a ferida fechar, você nunca irá recolocar o membro. Claire se dava conta de que não tinha muito tempo. Então ela fechava seus olhos e tentava colocar sua perna de volta no lugar. Essa guerreira utilizava sua energia Yoki para regenerar seu ferimento. Dessa vez, Claire estava fazendo isso com calma. Ofélia via isso e pensava: que criança obediente. Ela reagiu do jeito que eu queria. A guerreira do olhar prateado acertava mais um ataque no Hack. Contudo, ele não reclamava de dor. Esse garoto apenas demonstrava cansaço. Ofélia acerta mais 2 ataques nele com a espada dela. E Hack mais uma vez não gritava. Essa espadachim ficava feliz com a determinação desse garoto e achava isso fascinante. Logo em seguida, Ofélia atingia ele mais uma vez com sua Claymore. Enquanto ela dava risada da situação, essa mulher falava: ele não chora pelo medo de quebrar sua concentração, não importa o quão ruim seja o machucado. Ele está coberto de sangue e parece estar prestes a chorar. Apesar dessa espadachim estar dizendo essas coisas, as palavras de Ofélia não interrompiam a concentração da guerreira que estava regenerando sua perna. E Hack nessa hora dizia: por que você não guarda isso para si mesma? Seus ataques são inúteis. Seus míseros ataques não estão nem me arranhando. Ofélia ficava feliz com o que esse garoto tinha dito, e posteriormente ela dizia: sério? Que maravilha! Vocês dois são simplesmente maravilhosos. Qual de vocês eu devo matar primeiro? Qual de vocês deve ser mais divertido ver sofrer e agonizar? Todavia, antes que Ofélia pudesse fazer alguma coisa, algo ou alguém aparecia entre os destroços. Ofélia e Hack olhavam para essa direção e viam uma mulher. Ela perguntava o que todos eles estavam fazendo nesse local. Hack falava para ela parar e não chegar mais perto deles e correr. A mulher perguntava por que ela deveria fazer isso. Ofélia nesse momento dizia: ah, vejo que você conseguiu. Pensei que tivesse mais tempo para brincar. Hack não entendia o que estava acontecendo, e a mulher que tinha aparecido nesse local começava a dizer: 2 Claymores, 2 guerreiras e um garoto humano. Como vocês todos foram acabar juntos? Eu não sei o porquê, mas o garoto parece tão delicioso. Ele é tão irresistível. De uma forma inesperada, essa mulher começava a se transformar. Hack não entendia o que estava acontecendo. Claire via que a mulher estava se transformando e falava: aquilo é uma criatura despertada?
Ofélia também observava a criatura se transformando, e em poucos instantes, a forma verdadeira do despertado vinha à tona. Hack falava que o que estava na sua frente era um monstro. A guerreira de número 4 olhava para a forma final dessa criatura, e então ela dizia: Ora, esse aí parece bem forte. Eu me pergunto se conseguirei derrotá-lo. Depois de ter conseguido colocar sua perna direita de volta no lugar, Claire rapidamente pegava a perna esquerda e utilizava sua energia Yoki para se regenerar. Enquanto essa guerreira focava na sua regeneração, a criatura dizia: Por enquanto, eu quero apenas o garoto. Vocês duas estão no caminho. As duas guerreiras saíam rapidamente de perto desse monstro, e a criatura atacava. Em questão de segundos, o terreno ao redor delas era destruído com esse ataque, e tudo era reduzido a escombros, com o golpe desse monstro. A despertada encerrava seus ataques e falava com as duas guerreiras: O que é isso? Era para eu ter destruído tudo, exceto o garoto. Mas vocês duas não sofreram dano algum. Vocês são mais fortes que as outras? As duas espadachins olhavam para sua inimiga. Porém, Claire de repente caía de joelhos. O garoto perguntava se ela estava bem. A guerreira do olhar prateado segurava uma das suas pernas e pensava: Minha perna direita está boa, mas a esquerda não está aguentando. Preciso de mais tempo. Ofélia percorria até onde estava Claire e Hack. Ela segurava esse menino e conversava com sua companheira. Deixe o garoto comigo. Apresse-se e recoloque sua perna. Claire não entendia essa mudança de atitude dela, e Ofélia prosseguia: Temos que ir rápido. Você viu como aquela coisa é forte. Não temos tempo a perder. Claire acreditava nas palavras da sua companheira e começava a regenerar sua perna. Só que, para a infelicidade dela, Ofélia estava mentindo. Ela jogava o menino na direção da despertada. Claire ficava preocupada com Hack. Enquanto ele estava no ar, Hack era pego pelos tentáculos desse monstro. Quando Claire ia tentar resgatá-lo, Ofélia intervia e fazia com que essa guerreira batesse a cabeça no solo. Claire chamava outro espadachim de bruxa, e Ofélia dizia: Desculpe, escorregou das minhas mãos. Hack falava para a criatura soltá-lo e tirar as mãos dele. Contudo, o despertado não fazia isso. Durante o tempo que Ofélia segurava a Claire pela cabeça, ela conversava com essa guerreira. Como eu disse, uma fracote como você nunca poderia lutar comigo. Fique longe de uma poderosa criatura despertada. Não há maneira de você lutar enquanto carrega o garoto. A criatura abria sua mandíbula para começar a devorar o menino. Hack gritava de desespero, e o despertado dizia: Eu acho que você foi abandonado. Provavelmente uma jogada inteligente. Nesse momento, Claire começava a liberar sua energia Yoki. Ofélia percebia que ela estava tentando escapar, e logo em seguida dizia: Ora, mesmo que você libere todo o seu poder, não conseguirá nem se comparar à minha força. A fera começava a levar o menino até a boca dela. Hack falava para esse monstro se afastar dele. Claire liberava mais sua energia, e Ofélia prosseguia dizendo: Não seja uma perdedora chorona. Melhor desistir dele. Você não pode ajudá-lo. Não importa quanto poder Yoki libere. Além disso, seu poder miserável não pode salvar ninguém. Após Ofélia ter dito isso, Claire conseguia se libertar e corria em alta velocidade até onde estava o Hack. A criatura sentia algo se movendo perto dela a uma velocidade absurda, e quando despertada foi olhar para o garoto, Hack não estava mais lá. Ofélia dava uma risada e dizia: Você foi e realmente fez isso. O sangue ferveu pela sua cabecinha e você ultrapassou seus limites. Você despertou para salvar o garoto, mas agora não pode ajudá-lo. Sua idiota. Hã? Nessa hora era mostrado Claire ao lado de Hack. Essa espadachim não tinha despertado. Ofélia não entendia o que tinha acontecido. A outra guerreira olhava para ela com um olhar de ódio. E Ofélia logo em seguida dizia: Você devia ter ultrapassado seus limites agora. Você está trapaceando e ambas suas pernas estão firmemente presas. Bem, depois que você ultrapassa seus limites não existe volta. Ah, isso deve significar que você despertou. Interessante. Muito interessante. Em apenas um dia, irei matar duas criaturas despertadas. A despertada escutava o que sua inimiga estava dizendo, e a outra guerreira conversava com o menino. Hack, entrelace seus braços em volta de mim. O garoto ficava com dúvida e Claire continuava: Nós temos que ir. Eu não posso derrotá-las do jeito que estou. Terei de usar todo o meu poder para fugir. Segure-se firme, senão você vai cair. Agora. Hack abraçava sua companheira e começava a corar. Claire falava para ele segurar com mais força, e com toda a sua força. O menino colocava seu rosto nos peitos da sua companheira e fazia o que ela tinha dito. Claire falava para ele não largar. Depois disso, essa guerreira fugia desse local o mais rápido que ela conseguia. Ofélia via que Claire estava indo embora e tenta persegui-la, só que a despertada impedia que ela fizesse isso e atacava essa guerreira. A espadachim de número 4 conseguia desviar desses ataques. A criatura percebia que Ofélia não era fraca, e então ela dizia: Bloqueou todas? Você deve ser muito boa. Você disse algo interessante antes, sobre me matar.
Eu provavelmente posso pegar aqueles dois facilmente, mas acho que vou começar comendo seu pequeno coração arrogante. A guerreira olhava para a direção que Claire estava indo. Posteriormente, ela percebia que sua capa tinha sido rasgada. Essa mulher olhava para a despertada com um olhar ameaçador e falava: "Não seja tão convencida, sua vadia monstruosa." As duas começavam a se enfrentar nessa vila. Conforme Claire e Hack se afastavam desse local, que outrora era um vilarejo povoado, ambos conseguiam ouvir os barulhos causados pelo combate delas. E Claire começava a devagar enquanto corria. A luta delas não vai durar muito. Eu tenho de ir o mais longe que puder, o mais longe possível.